temos uma série de sermões em cânticos de redenção. Nós começamos com o Magnificat, o cântico de Maria. Este aqui é o cântico de Zacarias, conhecido como Benedictus. Então, faremos essa leitura do Lucas 1, 68 até 79. Preste atenção, acompanhe na sua Bíblia e após a leitura não feche a Bíblia. Mantenha a Bíblia aberta porque nós vamos expor a palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra do nosso Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez pedindo discernimento do nosso Deus. Santo Deus, tua palavra foi lida e será anunciada agora. Ó Deus, usa o teu servo como boca do Senhor para anunciar as boas novas aos corações aqui presentes. Ó Deus, sabemos que todos nós somos falhos e pecadores, mas quando nos achegamos ao púlpito, ó Deus, o que vamos falar aqui não é da minha vida, não é o que compete a mim, mas é a palavra do Senhor e nós cremos que ela é santa e inerrante. Ó Deus, fale aos nossos corações de maneira que saiamos daqui prontos para cumprir aquilo que o Senhor tem proposto em nossos corações. Ajuda-nos nesse dia, é o que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim como o cântico de Maria, aqui o cântico de Zacarias tem um contexto. E nós vamos ter que ler alguns textos para encontrar esse contexto. Eu tentei achar uma maneira de resumir, mas não tem como resumir uma história tão linda. Então a gente vai ler alguns textos aqui de Lucas para contextualizá-los. Então pegue sua Bíblia e vamos ler do versículo 13 ao 22, para que entendam o que estava acontecendo para que Zacarias fizesse esse cântico tão belo. Ele disse, a partir do verso 3, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel e assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas venham a se realizar. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão.
O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se que tanto tempo se demorasse no santuário, mas saindo ele não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Aqui, nesse primeiro momento, nós vemos Zacarias, que era um sacerdote, ele era da tribo de Levi, e ele foi sorteado para entrar ali, para acender incensos ao Senhor. Mas neste encontro, quando ele foi acender o incenso, ele encontrou um anjo, Gabriel. E ele começa um diálogo com Gabriel. E Gabriel diz: você vai ter um filho, o nome dele vai ser João, e ele vai ser aquele que vai preparar o caminho para o Redentor. E Zacarias duvida daquilo que o anjo do Senhor estava falando dele, para ele. Ele duvida. Mas como que isso pode acontecer? Eu sou velho, ela é velha? Como que isso pode acontecer? Veja, será que Zacarias, que tinha acesso ao Antigo Testamento nas mãos, não viu a história de Abraão? Será que ele não viu a história de Ana? Será que ele não conseguiu enxergar que também Deus poderia fazer isso na vida deles? Por vezes somos assim também, né? Descrentes, não cremos. Mas aqui para Zacarias isso não foi barato. Custou caro para Zacarias. Aqui o que Deus fez foi deixá-lo mudo. Agora, já que você não acredita, também não precisa falar. É mais ou menos assim. Já que você não acredita na bênção, você não precisa contar a bênção para ninguém, se você não acredita, não é? Veja, cuidado para Deus não deixar vocês mudos também. Mas o contexto continua a partir do versículo 57, ainda em Lucas capítulo 1. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém da tua parentela que tem esse nome, não há ninguém. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. E se nós nos lembrarmos, o nome que o anjo disse era João. Que nome, então, devem dar? Então, e perguntaram por acenos ao pai. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu. E desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Meus irmãos, esse é o contexto. Então, primeiro, Zacarias duvidou, ficou mudo, não podia falar nada. Mas depois, quando de fato aconteceu e o menino nasceu, aí ele precisou falar o nome do menino. E a mãe queria dar o nome de João, mas para a sociedade, não tem ninguém da sua família que chama João. O nome dele vai ser Zacarias. E aí perguntaram para o pai: e aí, qual vai ser o nome dele? O pai lembrou-se do que aquele anjo disse para ele e falou: é João o nome dele, pelo amor de Deus, vai que eu perca outro sentido aqui. É João. E assim que ele disse: é João o nome dele, a profecia se cumpriu e automaticamente a boca dele abriu. E quando abriu a boca dele, só lhe restavam louvores. Ele não conseguia fazer nada além de louvar ao nosso Deus. E é esse o cântico de Benedictus. Ou seja, bendito. Benedictus é benditos no latim. Então, foi a primeira coisa que ele disse: bendito seja Deus e Pai. Então, meus irmãos, se esse foi o primeiro cântico de louvor dele, bendito seja Deus e Pai, assim é o tema da nossa mensagem de hoje. Bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor. No último cântico era engrandeça ao Senhor, magnificat. Nesse é bendiga ao Senhor. Em primeiro lugar, bendiga ao Senhor exaltando pela a salvação que ele realizou. Versículos 68 a 71. Versículo 78 diz o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus de Israel,
porque visitou e redimiu o seu povo. Aqui Zacarias sabia o significado da vinda do filho dele. E veja, o louvor que Zacarias estava proclamando ali não é porque um milagre foi feito e agora ele tinha um filho. Não foi isso. É porque aquele filho dele tinha a promessa de ser aquele que abriria caminhos para Jesus Cristo. E isso foi a maior promessa de todas. Se nós nos lembrarmos um pouco atrás, o último profeta que surgiu na terra foi Malaquias, lá atrás. 400 anos depois, João seria o próximo profeta e o último profeta do Antigo Testamento, inclusive. Depois disso viria Jesus Cristo com a nova aliança. Então pensa a alegria desse pai em saber, nossa, vai ser através do meu filho que vai anunciar a vinda do Salvador. Está perto o dia do Messias. Eles aguardavam esse dia, era um povo escravizado, era um povo que tinha impostos multiplicados sobre ele. Roma os tratavam como escória da sociedade. Quando virá o Messias, que silêncio é esse? Deus não fala mais conosco. Então Deus resolveu falar e trouxe então um grande louvor à boca de Zacarias. E de fato, ele ficou muito alegre pela vinda do Messias. Versículo 69 diz: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. A palavra usada aqui para plena e poderosa, no grego significa chifre. O que é estranho, porque não é um chifre de guardar coisas, como alguns tinham costume de pegar um chifre e usar como odre ou algo assim. Mas não, era um chifre ligado à destruição na palavra original. Ou seja, era um chifre poderoso e destrutivo. Mas por que então diz que esse chifre poderoso e destrutivo é o que dá a salvação para nós? E eu me lembro de uma música que talvez os irmãos vão achar até estranho, mas eu ouvia quando era criança, de um cantor sertanejo chamado Tião Carreiro, chamado Boi Soberano. E essa história é tão interessante, que ele, ao decorrer da música, ele conta a história de um boi, uma boiada, que sai de um caminhão e começa a correr pela rua. Vários bois, mas dentre eles tinha um boi chamado Soberano, um boi preto, um boi bravo, um boi com chifres pontudos, um boi que trazia medo a todos, indomável. E quando eles souberam, olha, a boiada passou e o Soberano foi junto e eles estão andando pela cidade. Eles falaram, é o fim, é o fim. Mas no meio daquela rua tinha um menino brincando, uma criança brincando bem por ali. E aí o boi Soberano deu de cara com esse menino e a boiada vindo. E o pai daquele menino dizia, e agora esse boi vai matar o meu filho? De repente o boi vira e começa a usar o chifre para defender o menino dos outros bois. E não deixou que aquele menino fosse alvejado. Veja, esse é o chifre da salvação que está sendo dito aqui. É um chifre com poder destrutivo, mas não contra nós, contra os inimigos. É isso que está dizendo aqui. É a poderosa e magnífica salvação em Cristo Jesus que estava chegando para o povo. Mas era contra os inimigos. Era contra aqueles que estavam vindo em direção. Veja que história maravilhosa é saber que Cristo, Ele detém a salvação. E é uma salvação poderosa e absoluta que a gente não perde. Imagina que salvação fraca, aquela que de repente, se você puder fazer alguma coisa, você perde. Olha, eu sou salvo, mas se você fizer isso, você perdeu a salvação. Aí você perdeu a salvação, aí você tem que fazer alguma coisa e você ganha a salvação de novo. E aí depois você perde de novo. Aí você ganha e você perde, você ganha e você perde. Que sangue poderoso de Cristo é esse que não consegue manter uma salvação? E essa é a beleza do Evangelho. A salvação não depende de nós. Ela é 100% feita pelo nosso Redentor. A salvação de Cristo é 100% Ele nos salvando dos nossos pecados. E nós não precisamos fazer absolutamente nada. Ah, Marcos, então quer dizer que eu fui salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, e eu posso fazer o que eu quiser? Posso roubar, posso enganar, posso mentir? Afinal, fui salvo, salvo para sempre. É claro que não. Se você foi salvo e salvo para sempre, você tem um coração grato. E você não vai querer fazer essas coisas. Agora, se você está pensando dessa maneira, não demonstra um coração de quem foi salvo. Os seus frutos não são como frutos da videira.
Versículo 70 diz: como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. E aqui nós podemos nos lembrar de alguns profetas que Deus disse. Por exemplo, para Moisés, ele disse que Deus levantaria Messias. Para Davi, ele disse que sobre aquele que se assentaria à destra de Deus. Em Isaías, ele fala de Jesus como o Emanuel, o maravilhoso conselheiro, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Em Jeremias e Zacarias, fala que virá o renovo sobre Israel. Em Jeremias, o Senhor, justiça nossa, ele virá. Em Ezequiel e Zacarias, fala que virá o pastor, o bom pastor. Em Daniel, o filho do homem, cujo o domínio é eterno. Em Malaquias, o anjo da aliança. Em Miqueias, o governador de Israel. Todos os profetas do Antigo Testamento clamavam e esperavam a vinda do Messias. E aqui, diante de João, diante de Zacarias, estava o filho dele, que iria preparar o caminho para o Messias. Imagina a alegria desse homem. Imagina quão alegre ele estava, e ele precisava louvar a Deus. É isso, meus irmãos. A nossa boca precisa louvar a Deus. Louvar a Deus não é só no momento de louvor aqui, eu repito isso várias e várias vezes. Louvar a Deus é em todo lugar. Louve a criação. Louve ao Senhor pelas coisas que Ele faz na sua vida, meu irmão. Tem te dado saúde, tem te dado emprego. As coisas podem estar ruins em alguns momentos, mas Ele ainda é fiel. E Ele ainda está contigo. E você pode crer. No versículo 71, ele diz que isso foi para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. O Salvador veio nos libertar dos inimigos, e os inimigos podem ter vários e vários nomes. Ele veio te libertar do fardo do trabalho que foi posto sobre o homem no Éden. Ele veio para te libertar das aflições que você tem carregado, das limitações físicas, das doenças, da tristeza, do pecado, da morte. Veio para te livrar de você mesmo. É isso que Jesus Cristo veio fazer. Esta é a missão de Jesus. Tirar sobre nós todo o jugo e ter um outro jugo, um jugo suave, um jugo leve. Assim como Zacarias louvou a Deus pelo cumprimento da promessa, nós também devemos louvar e aprender a exaltar ao Senhor, não só pelas bênçãos, mas também pelas coisas ruins que nos acontecem. Sabe, se você olhar a sua vida, faça esse exercício. Comece a lembrar da sua vida, as coisas ruins que te aconteceram. E comece a analisar as consequências dessas coisas ruins. E veja se realmente as coisas ruins foram ruins de fato. Talvez Deus feche uma porta para que você, de fato, enxergue algo que você não estava enxergando. Talvez coisas ruins aconteçam para que você cresça, para que você amadureça, para que você desenvolva e fique mais maduro na fé. Nem sempre as coisas ruins que acontecem são para o seu mal, e eu posso dizer, geralmente não é. É para o fortalecimento da sua fé. Na igreja, meus irmãos, nós devemos ensinar os nossos filhos e os nossos irmãos a adorar a Deus pela obra da salvação em Cristo e não só por aquilo que Deus faz. Às vezes nós vemos até a igreja, e algumas igrejas até usam isso de todas as formas, só para buscar bênção em bens materiais, e crescimento econômico, e crescimento intelectual, e crescimento em todas as áreas. Mas quantas vezes você tem louvado a Deus pela salvação em Cristo Jesus, e é isso que importa. É claro, Deus pode te dar um carro novo, pode te dar uma casa nova, pode te dar condições. Mas será que o bem maior que você tem é saber que se amanhã você não estiver mais aqui, você estará diretamente com Cristo? Será que esse não é o melhor benefício de todos? De repente você está aqui. Recentemente caiu um avião ali na Barra Funda, nessa semana. E eu olhando as imagens desse avião, dessa queda, eu percebi que o semáforo tinha fechado
e os carros tinham passado e a rua estava vazia onde o avião caiu. E os únicos que morreram, infelizmente, foram os 2 tripulantes da aeronave. Segundos depois, o semáforo abriu. Imagina só esse acidente segundos depois, levando carros em direção. O que poderia ter acontecido? Talvez batido em um ônibus, talvez. Imagina o que poderia ter acontecido. Meus irmãos, você poderia estar naquele ônibus. Você poderia estar naquele carro. Hoje pode ser a sua véspera. Não desejo isso, mas pode. Como está o seu coração em gratidão ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus? Em saber que se eu morrer hoje, eu estou com Cristo e nada mais importa. Somente Cristo importa. Não se apegue às coisas pequenas, se apegue na mensagem do Evangelho. Se a salvação de Cristo é tão poderosa quanto Zacarias canta, por que nós não clamamos ao Senhor? Nós devemos testemunhar a verdadeira razão de estarmos aqui. Não convide, venha à minha igreja, porque minha igreja é legal. Não convide, venha à minha igreja, porque tem um grupo super legal e vocês vão se dar bem lá. Venha à minha igreja, porque os seus problemas vão ser resolvidos aqui na terra, seu relacionamento pode ser resolvido de alguma forma. Não. Fala, venha para a igreja, porque você está em um caminho de trevas. Você está em um caminho de morte. E só há um caminho para a vida. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Se não for por Jesus Cristo, não há vida. É isso que você deve pregar, é isso que você deve dizer. Não são bens materiais palpáveis, são muito bons, mas não é isso. A mensagem do Evangelho, ela é para o coração. Ela é para a alma. Ela transforma. Muitos aqui, inclusive aqui no Jardim de Abril, no nosso bairro, ao entorno, vivem sem esperança. Lutando dia após dia, trabalhando firme, trabalhando, fazendo horas extras, dobrando do trabalho, fazendo mais de um trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos, para conseguir lidar com as situações do dia a dia, para conseguir lidar com as despesas do seu lar. Muitos aqui passam por situações desesperadoras no trabalho, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo e nós também iremos vencer com Ele. Em segundo lugar, bendiga ao nome do Senhor, louvando-o pela fidelidade à sua aliança. Versículos 72 e 73 dizem assim: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. De fato, o louvor aqui, ele está dizendo que Deus foi fiel e foi misericordioso na aliança que ele fez. Sabe por quê? Porque se nós lermos, se você pegar a sua Bíblia em casa e ler o Antigo Testamento, você vai dizer, como Deus é misericordioso. Esse povo teimoso, esse povo turrão, esse povo que você fala e eles continuam pecando nos mesmos pecados e não muda. Com certeza, se eu fosse Deus, eu não teria a mesma paciência que ele. Não tem como, esse povo que eu escolhi, dá muito trabalho. De todos os profetas, de todos os que eu levantei, todos dão trabalho. Mas Deus foi fiel à sua aliança. E mais do que fiel, ele foi misericordioso. Ou seja, ele teve paciência. Ele teve calma. E por vezes, meus irmãos, nós não temos essa paciência com os nossos irmãos. Nós não temos essa calma para aqueles que moram conosco, da nossa família. Algum de nós acaba chegando em casa cansado após um dia de trabalho e descarregando tudo no cônjuge, nos filhos, nos pais. Vem à igreja, louva ao Senhor e chega em casa e destrói o ânimo, a autoestima daqueles que você deveria dar suporte. Cristo não faz assim. Cristo teve misericórdia, mesmo com todas as nossas falhas. No versículo 74 e 75, ele diz, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele,
todos os nossos dias. Aqui ele diz que Deus os concedeu livres das mãos dos inimigos, que o adorássemos sem temor. E aqui o sem temor não é sem temor a Deus, mas é adorássemos ao Senhor sem temor às coisas terrenas. Essa é a beleza. Nós não precisamos temer nada ao nosso redor. Nós podemos adorar ao nosso Deus sem temor às coisas ao nosso redor. Só que por vezes, meus irmãos, nós colocamos empecilhos para essa adoração. Por vezes nós dizemos: olha, eu não posso ir ao culto porque eu estou cansando muito, estou muito trabalho, muitas coisas, e não está dando, não dá para vir ao culto. Não dá para ir adorar, eu não estou com tempo para ler a Bíblia. Eu não estou com tempo para me dedicar às coisas do Senhor, porque tem muita coisa acontecendo, você não conhece minha vida. Você não sabe o que eu estou vivendo. E aí você vai colocando desculpas e inimigos perante o Senhor. E Deus quebra inimigo por inimigo e você coloca novos inimigos, fazendo novas desculpas para não se achegar a Deus. E ano após ano, você vai adiando aquele seu compromisso de ler a Bíblia toda. Ano após ano, você vai adiando aquele seu compromisso de dizer: eu vou ficar compromissado com a igreja, eu vou firmar. Ah não, mas no ano que vem. Veja, esse já é o ano que vem. Chegou a hora. É hora de ter compromisso com o Senhor. Nós já estamos livres das mãos dos inimigos. Cristo nos libertou e agora já podemos adorar sem temor. E ele disse que nós vamos adorar sem temor, mas também em santidade. Ou seja, nós vamos adorar ao Senhor cumprindo aquilo que Ele propôs para nós, sendo santos perante o Senhor. Ser santo, meu irmão, é ser separado para Deus. Ser crente é muito mais difícil do que talvez você tenha imaginado. Não é tão fácil. Não é só fazer uma carteirinha de crente da igreja. Está longe disso. Eu poderia dizer que em muitas igrejas, o número de crente verdadeiro, que não é de carteirinha, chega a 10%. Em muitas igrejas. Em muitas igrejas é comum a religiosidade. Eu vou em todas as programações, mas eu detesto várias coisas. Eu não tenho relacionamento com Jesus. Eu vou porque é legal, eu vou porque eu gosto, eu vou porque eu sou líder, eu tenho um grupo, eu vou porque já tenho amizade com o pessoal lá, eu gosto da igreja, eu gosto da palavra, eu gosto de ouvir. E de Cristo? Você gosta? Em santidade e justiça perante Ele. E aqui mais um recado: Deus está presente no nosso culto. Não pensem vocês aqui que o culto é meramente isso. Um pregador, a igreja despede e vai embora. Não, é um pregador, a igreja, Deus em todo lugar, em todo momento. O tempo todo é Deus falando direto ao seu coração. Você pode ouvir ou você pode tapar os ouvidos do coração. Mas Deus está falando ao seu coração sem parar. Essa mensagem é para você. O Deus de Israel nos trouxe redenção a nós, seu povo, e com esse propósito, a saber que por nós, uma vez resgatados das mãos dos nossos inimigos, nós precisamos servir ao nosso Deus. Desta maneira como ele mencionou aqui, sem temor, em santidade, justiça perante Ele. É assim que Ele quer que nós louvemos. Mas tem mais uma parte aí desse versículo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós devemos louvar ao Senhor. Todos os dias nós devemos falar com o Senhor. Todos os dias nós devemos ouvir a voz do Senhor. Tem gente que trata o Senhor como um casamento desgastado. Veja só, um casamento desgastado você nem fala mais com a sua esposa ou com o seu cônjuge. Você chega, talvez dá um bom dia, vai embora, trabalha, tal, automático, nem conversa, é rápido. Mas quando está no começo do namoro, é diferente. Porque você quer falar o tempo todo. Quando está longe, você quer ligar, você quer mandar mensagem. E quando você liga, você fica horas no telefone. E quando vai desligar, diz: não, desliga você. Não, desliga você primeiro. E fica naquilo. Quem nunca passou por isso? Ainda vai passar.
Fato é que nós queremos ouvir mais a voz do nosso amado ou da nossa amada. Nós queremos passar mais tempo juntos. Queremos viver cada minuto, cada segundo. Será que esse namoro é mais importante do que o seu relacionamento com Deus? Será que a gente também não deveria ter esse mesmo afã, essa mesma vontade de passar momentos e mais momentos junto com o Senhor? Será que não dá para tirar 10 minutos do seu dia para orar e ler a palavra? Será que é tão impossível assim? Todas as outras coisas são bem mais prioritárias do que falar com Deus, do que se entregar a Deus, do que aprender sobre Deus. Não trate Deus como um relacionamento desgastado. Trate o Senhor da maneira como Ele deve ser tratado. Cristo é o centro e o cumprimento final de todas essas promessas vistas aqui. A aliança mencionada no verso 72 remonta à promessa feita a Abraão em Gênesis 12, de 1 a 3, que abençoaria todas as nações por meio da sua descendência, e o apóstolo Paulo completa isso, e ele diz claramente em Gálatas 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ali diz, e ao seu descendente, não aos seus descendentes. Isso quer dizer que é ao descendente Cristo. As promessas foram feitas diretamente lembrando do nosso Salvador. E nós podemos trazer tantas aplicações para nós no tempo de hoje. Assim como Zacarias louva pela fidelidade a Deus e pela aliança que Deus tem, a igreja deve também cultivar um coração grato em tempos de crise econômica, em dificuldade no trabalho, em dificuldade na relacionamentos. É fácil questionar Deus, é fácil ficar triste com Deus. Mas, meus irmãos, eu desafio vocês, bendiga o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor também nas dificuldades. Quando você estiver passando por dificuldades financeiras, bendiga ao Senhor. Quando você estiver passando por dificuldade de saúde, bendiga ao Senhor. Em todo o tempo nós devemos bendizer ao Senhor. Existem pessoas que têm mais facilidade de falar mal das coisas que estão acontecendo do que falar bem. Nós devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração. É certo que existirão tentações diárias, tentações no dia a dia, e nós enfrentamos várias, por exemplo, no trabalho, falsificar hora extra, fazer o que é errado no trabalho, talvez vender de forma errada, aceitar suborno, roubar, enganar, ou até mesmo na vida familiar, não ter paciência, estar esgotado, não ter tempo, tratar com desdenho. A igreja precisa incentivar a aplicação do evangelho dentro dos lares. Precisamos viver isso, irmãos. Precisamos viver isso. Não deixe que as pessoas lá fora digam, nossa, esse aí é crente? E ele faz isso aí? Mas ele é crente lá da presbiteriana lá? Rapaz, eu nunca vou pisar naquela igreja. Deus me livre de ser crente daquela igreja. Olha só. Em terceiro e último lugar, bendiga ao Senhor, glorificando-o pela luz que dissipou as trevas. Versículo 76 diz, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. E aqui esse pronome destaca de fato João Batista como o personagem central da narrativa. De fato, essa criança pequena é aquele que iria à frente, aquele que iria preparar o caminho. Essa palavra ir adiante indica a função que João teria. E há uma referência direta a dois textos específicos. Um está em Isaías 40, versículo 3, que diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. E o outro em Malaquias 3, versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança,
a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Esse último texto, Malaquias, foi o último profeta que está na Bíblia. Depois disso, o que ficou esperando é: um dia virá aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Um dia virá alguém que irá preparar o caminho do Senhor. Quem será esse? Como vai ser isso? E é verdade que até hoje os judeus são muito confusos quanto a isso. Eles pensam: como é o dia do Senhor? Como é o Messias? Será que o Messias virá em forma de tempo? Ou seja, é o tempo do Messias e não uma pessoa? Será que Messias virá como um grande governador que irá destruir as nações? Como será essa vinda do Messias? E talvez pela falta de fé e confusão eles não conseguiram identificar que aquele rei supremo era aquele que desatava as sandálias dos discípulos. Aquele grande sacerdote era aquele que rasgou o véu e que abriu espaço para que nós tenhamos um relacionamento com o próprio Deus. É esse o Senhor dos Exércitos que veio trazer paz. É o grande leão que se transformou em um cordeiro humilde e se sacrificou pelos nossos pecados. É difícil entender de fato como este grande Messias podia ser ainda maior, porque ele tomou forma de servo e se submeteu a uma morte de cruz. Versículo 77 diz: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. E aqui, para dar ao povo o conhecimento da salvação que já era feita, remindo os pecados, redimindo o povo dos seus muitos pecados. É isso que Jesus faria. Essa é a grande mensagem. João Batista está dizendo: ei, arrependa-se, porque virá o Filho do Homem, virá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, pregadores e pregadores estão dia após dia nas igrejas, hoje mesmo em diversas igrejas, milhares de igrejas no mundo, todos eles no púlpito clamando: arrependa-se dos seus pecados e volte ao Senhor. O que mais precisa acontecer para que você arrependa-se dos seus pecados e volte ao Senhor? O que Deus precisa fazer com você? O que Deus precisa tirar de você? Será que já não tirou bastante? Será que Ele já não te deu sinais o suficiente para você engrandecer o nome dEle? Esqueça as pequenas coisas. Prepare-se para algo grande. Deus é gigante, é enorme. Versículo 78 diz: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. E que versículo maravilhoso! Ele diz graças à entranhável, e aqui, de fato, é um termo grego fantástico, que nós não temos no português e fica estranho, entranhável. Mas a ideia é que quando um homem queria dizer para uma mulher que ele a amava de muita força, sabe, muito mesmo, ele não falava do fundo do seu coração, ele falava bem lá no meio das minhas entranhas. Que estranho, né? No meio das minhas entranhas. Talvez os jovens não é uma boa ideia para falar para a varoa, mas no meio das minhas entranhas, no contexto da Grécia Antiga, isso era o auge, o âmago do ser, era o cerne do ser humano. É dentro das minhas entranhas, lá, as misericórdias do nosso Deus surgiram. Isso quer dizer que a graça de Deus foi de fato muito íntima e no centro do seu ser e centro do ser de Deus. Que maravilha! E mais do que isso, ele diz que, de uma forma muito poética, que nos visitará o sol nascente das alturas. O judaísmo rabínico, ele esperava o Messias como uma luz para as nações. Cristo é o sol nascente. Cristo é aquele que iria iluminar as nações, trazer luz para o mundo. É Cristo. E de fato ele veio nos visitar, e esse verbo visitar é visitar com a intenção de ajudar. E no versículo 79, o último versículo, diz: para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte,
e dirigir os pés no caminho da paz. O Império Romano prometia uma paz chamada Pax Romana, mas era uma paz imposta pelo medo. A paz que Cristo propõe é uma paz que ilumina as trevas, dissipa as trevas e nos leva à verdadeira luz, o verdadeiro caminho. O Evangelho guia os nossos passos, dando direção à vida e nos conduzindo à verdadeira paz. Cristo é o sol nascente das alturas. No versículo, em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. A sua vinda ao mundo é como o amanhecer de um novo dia para aqueles que estavam em várias e várias noites de trevas. É como aqueles lugares onde o sol não aparece tão cedo. Tem alguns lugares do mundo, eu não vou me arriscar a tentar falar o nome do lugar, mas existem alguns lugares do mundo onde o sol aparece somente algumas vezes no ano. E essas pessoas ficam em escuridão constante, até que de repente aparece o sol. Imagina a alegria dessas pessoas, o sol. Imagina as crianças saindo, mamãe, papai, olha ali, o sol surgiu. E não importa o horário do dia, pode aparecer 4 horas da manhã, as crianças vão sair todas para a rua. É o sol. E é essa a nossa alegria quando nós sabemos que Cristo nos salvou, o sol da justiça nos libertou e Ele nos dissipou toda a treva. Então nós devemos de fato sair e nos alegrarmos e dizermos, o sol, a alegria em Cristo Jesus. Cristo nos iluminou, Cristo nos salvou. Essa alegria da salvação, meus irmãos. O povo que andava em trevas viu grande luz, cumprindo plenamente as promessas do Antigo Testamento. O Evangelho de João reforça essa ideia, diz que Jesus é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. João 1,9. Em João 1,5 diz, e as trevas não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, Cristo é o caminho da paz, é o sol da justiça. Todo esse cântico de Zacarias aponta para Cristo como o cumprimento das promessas da antiga aliança. João Batista é o precursor, mas Jesus é o próprio cumprimento das promessas de salvação. Ele é a luz que brilha nas trevas, Ele é aquele que perdoa os pecados, Ele é aquele que nos reconcilia com Deus, porque nós estávamos em guerra com Deus. Ele é o único caminho para a verdadeira paz. Cristo dissipa a ignorância do nosso coração. Ele dissipa as trevas que a sociedade por vezes impõe. Ele tira as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar o verdadeiro amor em Cristo Jesus. Não se envergonhem do Evangelho. Isso pode incluir atitudes simples, como louvar ao Senhor em todo o tempo. Você está no trabalho? Vai almoçar? Ore antes de almoçar. Ore de maneira que todos vejam, não para se aparecer. Eu garanto para você que muito provavelmente alguma vez essas pessoas vão chegar até você. Olha, eu vi você orando talvez, você pode orar comigo? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Ore verdadeiramente em todos os momentos. Não passe uma refeição sem orar, não. Ore todo o tempo. Lá em casa é lei. Vai comer, tem que orar antes. E até o Estevão já aprendeu a fazer isso. E meu filho tem 1 ano e meio. Será que acho que todos nós conseguimos aprender. O mais novo aqui é o Lohan ali. Acho que ainda não aprendeu, mas daqui a pouquinho, viu, Lohan? Isso é importante. Esse tempo em família, tempo em oração é importante. Por vezes eu estou no momento da oração e esqueço. E quando eu olho para o Estevão, ele está assim. E ele começa a orar. E é isso que nós devemos ter em nosso lar. Uma família que louva ao Senhor. Uma família que louva ao Senhor pelo alimento posto à mesa. Uma família que louva ao Senhor por cada compra. Você já teve o prazer de orar pela compra que você fez no mês? Isso é maravilhoso. Faça o teste. Vá ao mercado, faça aquela compra, leve para o seu armário. Antes de guardar as coisas, pegue ali e ore.
E louve a Deus porque você teve condições de comprar todas essas coisas. Mais um mês o Senhor te deu provimento. Nós podemos louvar a Deus. Para concluir, meus irmãos, o cântico de Zacarias nos coloca diante de uma realidade incontestável. Cristo é a luz que brilha nas trevas, a aurora que rompe a longa noite do pecado, a voz que chama à vida aqueles que jazem na sombra da noite. Não há neutralidade diante desta luz. Ou nós deixamos ser iluminados por ela, permitindo que ela transforme as nossas mentes e corações, ou nós escolhemos permanecer na escuridão e da incredulidade, do medo, da falsa segurança que o mundo nos oferece, que o dinheiro nos oferece, que o trabalho nos oferece. João Batista veio para preparar o caminho e o coração das pessoas para que eles fossem despertados ao arrependimento. Mas é Cristo quem nos guia para a vereda da paz. A pergunta que ecoa para cada um de nós hoje é como estamos andando nesta caminhada da paz, nessa caminhada da fé? Ou será que nós ainda estamos perdidos nos caminhos desse século? Não há mais espaço, meus irmãos, para uma fé superficial. Chegou a hora de assumirmos um compromisso sério com Jesus. O sol nascente nos visitou. O sol nascente nos trouxe salvação, a misericórdia de Deus nos alcançou em Cristo. Se essa luz já brilhou na sua vida, então levante-se, viva como filho da luz e louve ao nome do nosso Deus. Proclame o Evangelho com ousadia e continue vivendo uma vida com santidade, glorificando ao nome do Senhor. Mas se essa luz ainda não te alcançou, e se você sente que a sua alma está fria, se você sente que você está distante, vacilante na fé, corra para Cristo hoje, agora. Se entregue verdadeiramente a Jesus, pois Ele já dissipou as trevas, Ele já venceu a morte, Ele já preparou o caminho, os seus pecados já estão perdoados. Todos eles. Não endureça o seu coração. Deixe a luz de Cristo brilhar em cada canto da sua vida, hoje e para sempre. Vamos orar, meus irmãos.